Você sabia que 92% das pessoas buscam a prosperidade no lugar errado? Hoje, vou te revelar 7 princípios espirituais baseados no livro O Caminho para a Prosperidade, de Florence Scovel Shinn, que vão te mostrar onde a verdadeira abundância se esconde. E a última chave é a mais poderosa de todas. Vamos começar essa transformação agora, sem enrolação, direto ao ponto. Se você quer mais dicas como essa, já deixa seu like e se inscreve no canal. Existe um erro que te impede de ser próspero. Mas, e se a chave para uma vida plena estivesse dentro de você? E se 7 princípios espirituais pudessem abrir portas para uma abundância que vai além do dinheiro? A última chave é a mais poderosa, a chave mestra que vai unificar e potencializar todas as outras, gerando uma sinergia incrível. Fique comigo. A transformação começa agora e não vou enrolar nenhum segundo. Vou entregar ouro puro sem enrolação. Você não vai piscar. Minha própria jornada por sucesso e abundância foi confusa. Incerteza, frustração, sonhos que pareciam ilusões distantes. Eu estava à deriva, em um barco sem rumo, no meio de uma tempestade sem fim. Mas tudo mudou radicalmente. Uma luz se acendeu no fim do túnel quando descobri que o poder, a força motriz para criar a vida que eu desejava, não estava fora, mas sim dentro de mim. E o mesmo vale para você. Não importa em que ponto da jornada você se encontra agora, se está no início, no meio, ou se já percorreu um longo caminho, estas 7 chaves espirituais têm o poder de te guiar. Ao longo deste vídeo, vamos explorar juntos esses princípios que existem desde tempos imemoriais e que são tão atuais hoje como foram há milênios atrás. Princípios que nos ensinam uma verdade fundamental. O sucesso, a verdadeira prosperidade, não é algo que se conquista apenas com esforço externo, com suor e lágrimas apenas. A verdadeira jornada começa no interior, na nossa mente, no nosso espírito. Você vai aprender que ao mudar sua mentalidade, ao cultivar a confiança em si mesmo e em um poder superior, um poder que transcende a nossa compreensão, tudo o que você deseja se torna não apenas possível, mas inevitável. Essas chaves são como um mapa do tesouro, e o tesouro é a sua vida plena e abundante. E aí, você está pronto para encontrar o seu tesouro. E a melhor parte é que essa transformação está ao seu alcance, mais perto do que você imagina. Então eu te convido agora. Se você quer ter acesso a mais conteúdos transformadores como esse e quer destravar sua prosperidade de uma vez por todas, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative as notificações. E mais importante, compartilhe sua experiência conosco nos comentários. Juntos, vamos criar uma comunidade vibrante, um espaço de abundância, fé e prosperidade, porque a jornada rumo à plenitude é muito mais rica quando compartilhada. Eu quero saber o que você pensa. Tenho certeza absoluta de que ao final desta jornada, ao final deste vídeo, você olhará para trás e se surpreenderá com tudo o que conquistou, com a pessoa que se tornou. Você verá que este foi apenas o primeiro passo de uma caminhada incrível. E eu me sinto extremamente honrado em poder te acompanhar, em ser seu guia nesta jornada de descoberta e transformação. Vamos começar nossa jornada com a primeira chave, o caminho para a prosperidade. Florence Scovel Shinn compara a prosperidade a um caminho, uma estrada que se estende diante de você. Esse caminho é claro e direto, como diz o antigo provérbio. Não há 2 rotas para o mesmo destino. Ou você está avançando em direção à plenitude, à abundância em todas as áreas da sua vida, ou está se desviando, se perdendo em atalhos que levam à escassez. Não existe meio termo. Não há espaço para a dúvida e a limitação na mente de quem busca a verdadeira prosperidade. Você está dentro ou fora. A escolha é sua. Pense nisso. Cada pessoa possui um fluxo inesgotável de provisão, um rio de abundância desenhado divinamente para ela. Esse rio está sempre fluindo, mas nem todos conseguem acessá-lo. Aqueles que pensam grande,
que cultivam uma mentalidade de abundância, que se veem como merecedores de tudo o que há de bom, encontram a maneira de se conectar a esse fluxo, de abrir as comportas e deixar a prosperidade entrar. Eles não apenas sonham, eles vivem a realidade da abundância. Eles respiram e transpiram abundância, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Por outro lado, aqueles que se apegam a pensamentos de limitação, que se veem como vítimas das circunstâncias, que acreditam que a vida é uma luta constante, se cercam de situações que refletem exatamente essa carência. Eles são os próprios artífices da sua desgraça. Eles constroem muros ao redor de si mesmos, impedindo que a abundância os alcance. Mas a boa notícia, a notícia transformadora, é que a mudança pode acontecer em um instante, em um piscar de olhos. Você pode mudar o jogo a qualquer momento, basta querer e agir sem hesitação. Transforme seus pensamentos e suas condições mudarão como um reflexo. O seu mundo exterior, a sua realidade material, não é nada mais do que um espelho das ideias e palavras que você nutre em seu interior. Seus pensamentos são como sementes, e as palavras são a água que as faz germinar. O que você está plantando hoje? Pense nas palavras como sementes poderosas. Elas germinam e, mais cedo ou mais tarde, inevitavelmente dão frutos. Sejam esses frutos doces ou amargos, dependerá da natureza das sementes que você plantou. Se suas palavras estão sempre girando em torno da falta, da escassez, da dificuldade, é exatamente isso que você atrairá para a sua vida. Você não pode entrar no reino da abundância, no jardim da prosperidade, carregando um fardo de lamentações e queixas. Que sementes você tem plantado? Já parou para pensar nisso? Florence nos conta a história de uma mulher que personificava a escassez. Ela vivia em um estado constante de privação, tanto mental quanto material. Sua filosofia de vida era fazer durar, economizar cada centavo, remendar o que estava velho e resistir bravamente à ideia de comprar algo novo. Ela repetia constantemente, como um mantra negativo: não desejo nada que não possa pagar. E como resultado, a vida dela era um reflexo perfeito dessa crença limitante. Uma vida de limitações, de escassez, de falta. Ela era a própria personificação da escassez. Mas um dia, o mundo dela desabou. Seu marido, cansado dessa atmosfera de negatividade, dessa energia de escassez, a abandonou. Imagine o impacto disso, o baque, o terremoto emocional. Ela se viu sozinha, em meio ao caos que ela mesma havia criado, perdida em um deserto de sua própria criação. E foi na escuridão do desespero que ela tropeçou em um livro. Um livro que falava sobre o poder das palavras e dos pensamentos. E pela primeira vez, como se um véu fosse retirado de seus olhos, ela entendeu que havia sido a arquiteta do seu próprio sofrimento. Ela havia criado a sua própria prisão, com as barras feitas de pensamentos e palavras negativas. Ela entendeu que era a única responsável por sua miséria. Mas ao invés de se afundar ainda mais na autopiedade, ela decidiu se levantar, como uma fênix renascendo das cinzas. Ela fez algo inusitado. Ela riu dos seus próprios erros. Ela escolheu aprender com eles. E começou, passo a passo, a aplicar os princípios da abundância. Ela pegou o pouco dinheiro que tinha e usou com fé, confiando que sua provisão não era limitada, não dependia apenas daquele dinheiro físico, mas sim de uma fonte infinita, uma fonte divina e inesgotável. Sua fé era inabalável. Ela mudou radicalmente sua atitude. Em vez de falar de carências, ela começou a agir, a se comportar, a pensar como se já vivesse em plenitude, como se a abundância já fosse uma realidade em sua vida. Seus amigos, que a conheciam por sua mentalidade de escassez, ficaram surpresos, perplexos com a transformação, não conseguiam acreditar no que viam. Ela irradiava uma confiança e um sucesso que pareciam vir de outro mundo.
E sem qualquer formação específica, sem ter feito cursos ou treinamentos, ela conseguiu um trabalho extraordinário. Um trabalho que não apenas supria suas necessidades, mas que a fez prosperar como nunca antes. Ela literalmente nadava em dinheiro e abundância. O que mudou? O que a transformou de uma mulher limitada pela escassez em uma mulher próspera e confiante? Sua maneira de pensar e falar. Ela trocou as sementes da escassez pelas sementes da abundância. Ela colocou sua fé em algo maior do que ela mesma, em uma força superior, e a vida dela respondeu na mesma moeda. Simples assim, sem segredos. Embora ela tenha tido momentos de dúvida, momentos em que parecia que a provisão estava chegando ao limite, a ajuda, o suporte, a solução sempre apareciam no momento exato. Sabe por quê? Porque ela mantinha sua fé e sua gratidão intactas. Ela havia cavado trincheiras mentais, canais por onde as bênçãos podiam fluir livremente. Ela demonstrava com suas ações e atitudes que esperava o melhor, que acreditava no melhor, e o melhor veio até ela inevitavelmente. Quer saber como ela conseguiu atrair essa ajuda inesperada? Lembro-me de uma vez em que alguém me disse, com a voz embargada pela angústia: "Estou desesperado por um emprego. Não sei mais o que fazer." Minha resposta foi inspirada no que Shin ensina. Não busque com desespero, busque com louvor e gratidão. Porque a gratidão e a expectativa positiva abrem portas que o desespero e a ansiedade fecham. É uma lei universal, imutável. Jesus Cristo, o maior mestre dessas leis universais, nos ensinou uma lição profunda. Ele disse que devemos pedir, mas pedir dando graças, como se já tivéssemos recebido. Florence Scovel Shinn destaca essa passagem como a fé em ação. É a certeza de que a abundância responde a essas leis, de que ela flui para aqueles que acreditam e agradecem. É simples, mas não é fácil. Requer prática e persistência. E essas leis não discriminam. Elas funcionam para todos, independentemente de quem você seja. Mesmo uma pessoa desonesta, se ela pensar grande, se ela visualizar a riqueza, se ela acreditar que é merecedora, ela atrairá a riqueza. Mas essa riqueza, obtida de forma desalinhada com os princípios universais, não trará felicidade, não será duradoura. Como disse Shakespeare, o mestre das palavras, o que se obtém de maneira incorreta termina mal. É uma questão de tempo, por isso é crucial, fundamental alinhar seus pensamentos, seus desejos e suas ações com o bem divino. Peça o que é seu por direito, mas peça sob a graça divina, de maneira perfeita, para o seu bem e o bem de todos os envolvidos. Essa é a chave para a verdadeira prosperidade, para a abundância duradoura. Você já conhecia esse segredo ensinado por Jesus e destacado por Florence? Algumas pessoas conseguem prosperar, conseguem atingir um alto patamar de sucesso material, mas não sabem como conservar o que recebem. Elas não entendem que a abundância não é apenas um destino, mas uma jornada contínua que exige manutenção, cuidado e atenção. Os medos, as preocupações, a falta de foco, a incapacidade de se manter firme nos princípios da prosperidade, tudo isso as leva a perder tudo o que conquistaram. É como um castelo de areia que desmorona ao primeiro sinal de tempestade. O segredo, a chave para a verdadeira prosperidade, está em compreender que a abundância não deve ser apenas buscada, mas também sustentada. E como se sustenta a abundância? Com fé inabalável, com gratidão profunda e com um respeito reverente pelas leis espirituais que a governam. Sem isso, a abundância se esvai, como água entre os dedos. Florence Scovel Shinn compartilha uma história fascinante que ilustra essa verdade. Em sua cidade natal, uma família humilde, que vivia em condições modestas, se deparou com uma fortuna inesperada. Petróleo jorrando em seu próprio quintal. Imagine a cena. Da noite para o dia, a riqueza os transformou. Eles saíram da simplicidade para a opulência, do anonimato para a fama e o reconhecimento. Mas essa riqueza repentina
também os levou por caminhos inesperados, e nem todos foram positivos. O pai, entusiasmado com seu novo status, com a sensação de poder que o dinheiro trazia, começou a jogar golfe em um clube exclusivo, frequentado pela alta sociedade. No entanto, a atividade, o esforço físico, a emoção do jogo, tudo isso se mostrou demais para ele. E ele faleceu repentinamente ali mesmo, no campo de golfe. Uma reviravolta trágica e inesperada. Esse evento trágico desencadeou um medo coletivo, uma onda de pânico na família. Todos começaram a acreditar que também poderiam ter problemas de saúde semelhantes. E paralisados por esse medo irracional, eles contrataram enfermeiras para vigiá-los constantemente, 24 horas por dia, mesmo que não houvesse nenhum sintoma real, nenhuma doença diagnosticada. Um desperdício de recursos e de energia vital. Essa história, embora peculiar, ilustra uma verdade universal. Onde há medo, sempre haverá algo para alimentá-lo. Se não for o medo de perder dinheiro, será o medo de perder a saúde, ou o medo de perder um relacionamento, ou qualquer outra preocupação. O medo é um parasita que se alimenta da nossa energia vital e cresce na proporção que o alimentamos. Qual o tamanho do seu medo? A velha crença, profundamente enraizada na mentalidade de escassez, de que não se pode ter tudo, ou que a boa sorte não dura para sempre, é uma mentira que nos aprisiona, é uma corrente que nos impede de voar, que nos mantém acorrentados a uma realidade limitada e medíocre. Mas existe uma outra forma de viver. Existe um caminho diferente. Jesus Cristo ensinou que, embora o mundo físico esteja cheio de desafios, de tribulações, de altos e baixos, nós podemos transcender tudo isso. Podemos nos elevar acima da tempestade como águias majestosas. Como? Conectando-nos com o poder divino, com a força infinita que reside dentro de nós, em nosso interior, em nossa essência. É nesse nível superior de consciência que Florence chama de superconsciente, que todas as nossas necessidades estão perfeitamente atendidas. É nesse nível que o nosso bem, a nossa prosperidade, a nossa felicidade se tornam permanentes, inabaláveis. É aqui que reside o verdadeiro poder, o poder que transforma e realiza. O livro de Jó, um dos livros mais antigos e sábios da Bíblia, nos oferece uma imagem poderosa. Ele diz: quando te alinhas com a força suprema, o ouro será como pó, e as riquezas fluirão como rios. Imagine isso. Ouro como pó, riquezas como rios. Isso simboliza a abundância infinita, a prosperidade sem limites, que se torna disponível quando confiamos plenamente em uma fonte divina, uma fonte que está além do visível, além do material, que transcende a compreensão humana. Mas para muitos essa mudança de mentalidade, essa transição da escassez para a abundância, é um desafio enorme. Pessoas que viveram durante anos ou até mesmo décadas imersas em uma mentalidade de carência, de limitação, de eu não posso, eu não consigo, eu não mereço, achem extremamente difícil imaginar um futuro de prosperidade. É como se estivessem usando óculos com lentes embaçadas, que distorcem a realidade, que as impedem de ver as infinitas possibilidades que as cercam. No entanto, a chave, a solução, está em nossas mãos, está em transformar nossos pensamentos e palavras. Uma estudante de Florence, que estava passando por um período de grandes dificuldades, conseguiu avanços extraordinários, vitórias que pareciam impossíveis, utilizando uma afirmação simples, mas poderosa. Ela repetia diariamente: sou filha do rei. Meu pai, que é rico, derrama sua abundância sobre mim. Tudo se abre caminho para o meu bem. Ela repetia isso como um mantra, dia e noite, sem cessar. Essa prática diária, essa repetição constante, fortaleceu a confiança dela, a fé dela em si mesma e em um poder superior. E, como resultado, atraiu oportunidades inesperadas. Abriu portas que antes pareciam trancadas, a conduziu a patamares que ela jamais imaginou alcançar.
Você já se sentiu incapaz de mudar sua realidade? Como você lidou com isso? A preguiça mental é o maior inimigo da prosperidade, segundo Florence. É um parasita que se instala na mente e suga toda a energia criativa. Muitas pessoas permanecem presas em circunstâncias limitantes, em vidas que não as satisfazem, simplesmente porque não se dão ao trabalho de imaginar um futuro diferente, um futuro melhor. Elas se acomodam, se acostumam com a escassez e perdem a capacidade de sonhar, de visualizar, de criar uma nova realidade. Elas se tornam prisioneiras de sua própria inércia. Devemos desejar ardentemente a liberdade financeira, a abundância em todas as áreas de nossas vidas. Devemos nos sentir prósperos, nos visualizar vivendo em abundância, mesmo antes de a prosperidade se materializar em nossas vidas. Porque é a visualização, é o sentimento de já ser próspero que cria a ponte entre o desejo e a realização. É assim que se constrói a realidade dos sonhos. A imaginação é a nossa oficina criativa, o lugar mágico onde os acontecimentos de nossas vidas são forjados, moldados, criados. O superconsciente, esse nível elevado de inspiração e intuição, é a nossa conexão direta com ideias perfeitas, com soluções criativas, com possibilidades infinitas. É o nosso canal direto com a fonte de toda a criação. A intuição, muitas vezes chamada de voz interior ou sexto sentido, é mais do que um simples sentimento passageiro. É uma guia confiável, uma bússola interna que sempre aponta na direção do nosso bem maior. É a nossa conexão com a sabedoria infinita, com a inteligência universal. Sem visão, sem imaginação, sem essa conexão com a nossa intuição, as pessoas perdem a esperança. Elas se desviam do caminho da plenitude, se perdem em atalhos que não levam a lugar algum, se afundam em um mar de desilusão e sofrimento. No livro de Jó, encontramos uma interpretação interessante sobre a relação com o ouro. Enquanto a versão inglesa diz que acumularás ouro como pó, a tradução francesa, que Florence destaca, sugere que devemos jogar o ouro ao pó e confiar plenamente na divindade, na força superior, como a verdadeira fonte de toda a riqueza. Uma perspectiva ousada e transformadora. Isso não significa que devemos rejeitar o que temos, que devemos nos desfazer de nossos bens materiais. Não é isso. Significa que não devemos depender exclusivamente do que é visível, do que é tangível. Significa que devemos confiar no invisível, na força que sustenta tudo e todos. É uma mudança de paradigma, uma nova forma de enxergar a realidade. Você consegue se desapegar do material e confiar em uma força superior? Florence Scovel Shinn relata o exemplo de um sacerdote na França, que ofereceu um exemplo poderoso dessa fé inabalável, dessa confiança absoluta na providência divina. Ao visitar um convento, ele encontrou as freiras em um estado de profunda angústia, de desespero. Elas não tinham comida suficiente para alimentar as crianças que estavam sob seus cuidados. Tudo o que lhes restava era uma única moeda de prata, o último recurso, a última esperança. Uma situação desesperadora. O sacerdote, imbuído de uma fé inabalável, pegou a moeda e, para o espanto de todas as freiras, a jogou pela janela, como se estivesse se desfazendo de algo sem valor. E então ele disse com uma convicção inabalável: confiem completamente em Deus, confiem na providência divina, um ato ousado que beirava a loucura. E o que aconteceu? Pouco tempo depois, como que por milagre, benfeitores chegaram ao convento. Eles trouxeram provisões, alimentos em abundância e dinheiro mais do que suficiente para suprir todas as necessidades do convento e das crianças. Um verdadeiro milagre, uma resposta à fé inabalável do sacerdote. Esse relato, essa história real, não significa que devemos descartar o que temos, que devemos agir de forma irresponsável com nossos recursos. Não é isso. O que essa história nos ensina é que devemos nos ancorar, fixar nossas raízes na certeza de que o nosso suprimento, a nossa provisão, vem de uma fonte infinita, de uma fonte que nunca falha,
e não de nossas posses materiais, não do dinheiro que temos na carteira ou na conta bancária. É uma lição de desapego e confiança. A verdadeira riqueza, a riqueza que não pode ser abalada pelas circunstâncias externas, está em nossa conexão com o divino, com a força superior que criou tudo e que sustenta tudo. Abrace essa confiança inabalável e encontre a paz, a serenidade que você tanto busca. Essa é a verdadeira fonte da abundância. A inspiração que vem do Todo-Poderoso, a intuição que brota do seu interior, será a sua defesa, a sua proteção, o seu guia. E com essa inspiração, com essa intuição aguçada, a sua vida florescerá em abundância, em todas as áreas. Você consegue abrir mão do controle e confiar na providência divina, e assim, chegamos à segunda chave espiritual para a abundância, que Florence Scovel Shinn destaca. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Esta frase, retirada do Salmo 23, um dos mais conhecidos e amados de toda a Bíblia, é mais do que uma simples citação religiosa. Ela é um mantra poderoso, uma afirmação de fé e confiança em uma força superior, em uma inteligência infinita que cuida de nós e que supre todas as nossas necessidades. É uma declaração de dependência e entrega. Quando internalizamos essa verdade, quando realmente acreditamos do fundo do nosso coração que a nossa provisão está garantida, que existe um poder maior cuidando de nós, tudo o que precisamos se manifesta imediatamente como que por mágica. As limitações desaparecem, as barreiras se dissolvem e aquilo que buscamos, aquilo que necessitamos, flui para nós das fontes mais inesperadas, das maneiras mais surpreendentes. A sincronicidade se torna a regra, não a exceção. A abundância não é um sonho distante, uma utopia inatingível. Ela é uma realidade que está sempre disponível, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Uma mulher, em uma das histórias que Florence compartilha, descobriu essa verdade de uma maneira simples, mas extremamente poderosa. Um dia, enquanto refletia sobre a frase "O Senhor é meu pastor, nada me faltará", algo mudou dentro dela. Foi como se uma chave virasse, como se uma luz se acendesse. Uma verdadeira epifania. Ela sentiu uma conexão profunda, visceral, com um suprimento invisível, com uma fonte de provisão que ia muito além do tempo e do espaço, que transcendia as limitações do mundo material. Ela percebeu que não dependia mais das circunstâncias externas, do dinheiro que tinha na carteira, do emprego que tinha ou não tinha para satisfazer suas necessidades. A verdadeira fonte de provisão estava dentro dela e era infinita. Uma descoberta transformadora. Sua primeira experiência, o primeiro teste dessa nova percepção, foi algo pequeno, quase insignificante, mas extremamente significativo para ela. Ela precisava urgentemente de alguns clipes grandes, daqueles de metal para organizar uns papéis importantes. Mas ela não tinha tempo de sair para comprar. Estava atolada em trabalho. Um problema simples, mas urgente. Enquanto procurava outra coisa em uma gaveta que raramente usava, uma gaveta quase esquecida, ela encontrou exatamente o que precisava. Uma dúzia de clipes grandes, exatamente como os que ela precisava. Esse pequeno milagre foi uma confirmação, um sinal claro de que a lei da abundância funcionava, de que ela estava no caminho certo. Um pequeno detalhe que fez toda a diferença. Você já teve uma experiência de sincronicidade como essa que confirmasse a sua fé? Cheia de gratidão por essa pequena, mas significativa manifestação, ela começou a esperar por coisas maiores, por bênçãos mais substanciais. E elas vieram, inevitavelmente. O dinheiro começou a fluir para ela de fontes inesperadas, e junto com o dinheiro vieram outras bênçãos, tanto grandes quanto pequenas. A vida dela se transformou em um jardim de abundância, em um oásis de prosperidade. E desde então essa afirmação, "O Senhor é meu pastor, nada me faltará", se tornou o seu refúgio, o seu mantra,
a sua fonte de força e inspiração. Ela repetia essa frase constantemente, especialmente nos momentos de dúvida e dificuldade. E a cada vez que repetia, sua fé se renovava, sua confiança se fortalecia. A repetição se tornou a chave para a sua transformação. Muitas vezes ouvimos pessoas dizerem com um tom de julgamento: "Não acho certo pedir a Deus coisas materiais. A espiritualidade não tem nada a ver com dinheiro, com bens materiais." Mas essas pessoas não compreendem que esse princípio criativo, essa força que manifesta a abundância, está dentro de cada um de nós. Elas não entendem que Deus, como explica Florence, é a fonte de tudo, inclusive do material. Elas ainda não despertaram para a verdade. A verdadeira espiritualidade não consiste em evitar, em negar nossas necessidades materiais como se fossem algo impuro ou inferior. Não é isso. A verdadeira espiritualidade consiste em confiar diariamente, com fé inabalável, que uma fonte divina, uma fonte infinita, suprirá todas as nossas necessidades, sejam elas materiais, emocionais, mentais ou espirituais. É a confiança que transforma, que abre as portas para a abundância. Jesus Cristo entendia essa lei da abundância perfeitamente. Ele sabia que tudo o que ele precisava, tudo o que ele necessitava, apareceria em seu caminho no momento certo, da forma mais adequada. Ele não se preocupava com o como, ele apenas confiava que a provisão viria. Ele vivia em um estado de confiança absoluta. Os pães e os peixes para alimentar a multidão faminta, o dinheiro encontrado na boca de um peixe para pagar um tributo, tudo isso eram manifestações dessa confiança absoluta em um suprimento infinito, em uma fonte divina que nunca falha. Eram milagres cotidianos que se tornavam possíveis pela fé inabalável. Você consegue confiar nesse nível, sem reservas, sem questionamentos? Mas então, como podemos nos conectar com essa fonte invisível de provisão? Como podemos ativar esse poder interior que manifesta a abundância em nossas vidas? Como podemos acessar esse tesouro escondido? Tudo começa com uma afirmação de verdade, uma frase que ressoe profundamente em nosso ser, que desperte a nossa fé e nos faça sentir do fundo do coração que a abundância já é nossa, que já somos prósperos, que já somos merecedores de tudo o que há de bom. Uma frase que se torne um mantra, uma oração constante. Essa conexão com a fonte infinita não está reservada para uns poucos escolhidos, para seres iluminados, para gurus espirituais. Não. É um direito divino, um direito de nascença, que está ao alcance de todos nós. Está disponível para todos, sem exceção. Deus, como princípio supremo de inteligência, como a força criadora do universo, está dedicado, está comprometido em satisfazer todas as nossas necessidades. Jesus Cristo expressou essa verdade de forma clara e direta. Eu e o Pai somos um. Uma afirmação poderosa que revela a nossa conexão intrínseca com o divino. Florence interpreta essa frase da seguinte maneira: eu e o grande princípio criador do universo somos um e o mesmo. A minha essência é a mesma essência divina. Somos parte do todo. Somos centelhas divinas. Nossa única falha, o único motivo pelo qual não experimentamos a abundância em sua plenitude, ocorre quando perdemos essa conexão, quando permitimos que a dúvida, o medo, a ansiedade, a preocupação cortem o fluxo natural da abundância, como uma mangueira dobrada que impede a água de fluir. Somos nós que interrompemos o fluxo com nossos pensamentos e emoções negativas. A mente lógica, a mente racional e a nossa força de vontade, a nossa teimosia, são os principais obstáculos nesse caminho, segundo a autora. Elas querem controlar tudo, querem entender tudo, querem planejar cada detalhe. Mas a verdadeira abundância, a abundância que vem da fonte infinita, transcende a lógica, transcende a razão. Ela opera em um nível superior, em uma dimensão que a mente racional não consegue acessar.
A chave, o segredo, está em confiar plenamente, em se entregar a essa força superior e repetir em nosso interior, com fé inabalável: confia em mim, e eu o farei realidade. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. É uma entrega total, sem reservas. Embora possa ser difícil, extremamente difícil, deixar de lado o medo, a ansiedade, a preocupação, especialmente quando não temos nada tangível, nada material a que nos agarrar, a verdadeira magia, o verdadeiro milagre acontece quando confiamos sem reservas, quando nos entregamos completamente a essa força superior. É nesse momento que a transformação acontece. O suprimento, a provisão, a abundância está sempre lá, sempre disponível, esperando para ser reivindicado, esperando para ser acessado. Confia e nunca te faltará. Essa é a promessa, essa é a garantia. Você está pronto para confiar plenamente e se entregar à força superior. Florence Scovel Shinn nos conta sobre uma mulher que, consumida pela desesperança, expressou em tom de lamento: "Sou apenas uma pobre mulher, sem nada além de Deus para me amparar." Ela se via como uma vítima das circunstâncias, como alguém sem recursos, sem poder, sem esperança. Uma visão limitada e autodestrutiva. O praticante da verdade, com firmeza e compaixão, respondeu: "Se você tem a Deus ao seu lado, você não tem nada com que se preocupar. Porque tudo o que o reino oferece, tudo o que existe de bom, de belo, de abundante, já é seu por direito." Uma resposta transformadora que muda completamente a perspectiva. Essa história reflete uma verdade universal, uma verdade que muitas vezes esquecemos. Nossas circunstâncias externas, por mais difíceis que sejam, por mais desafiadoras que pareçam, nunca definem o nosso potencial, nunca limitam quem realmente somos. Elas são apenas um reflexo temporário dos nossos pensamentos e crenças. Tudo o que precisamos para superar qualquer situação, para transformar qualquer realidade, para manifestar qualquer desejo, já está dentro de nós, pulsando em nosso interior, esperando para ser ativado, esperando para ser despertado através da nossa fé e das nossas palavras. O poder está em nós, sempre esteve. Jesus Cristo ensinou que as nossas palavras têm o poder de moldar a nossa realidade, de criar o nosso mundo. Ele disse: "Por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado." As palavras são ferramentas poderosas, são instrumentos de criação. Elas têm o poder de construir ou destruir. Escolher afirmações positivas e repeti-las com convicção, com fé, com sentimento, como, por exemplo, "O terreno que piso é terreno de colheita", pode transformar a nossa vida. Porque essas declarações, essas afirmações, impressionam o nosso subconsciente, a nossa mente profunda, e desencadeiam mudanças reais, mudanças concretas em nossa realidade. Elas reprogramam a nossa mente para o sucesso e a abundância. A imaginação também desempenha um papel crucial nesse processo de transformação. Ela é a oficina criativa da alma, o lugar onde nossas ideias, nossos desejos, nossos sonhos são moldados, lapidados, refinados. É onde tudo começa, no reino da imaginação. Quando visualizamos a abundância, a felicidade e o sucesso, com clareza, com riqueza de detalhes, com emoção, estamos nos conectando com o poder infinito do universo, com a força criadora que pode materializar esses desejos, que pode trazê-los do plano das ideias para o plano da realidade física. É assim que se cria a realidade desejada. Você tem usado o poder da sua imaginação para criar a vida que deseja? O amanhecer sempre chega, mesmo depois da noite mais escura, mais longa, mais assustadora. Florence compartilha uma experiência pessoal. Uma amiga a convidou para ver o amanhecer em Prospect Park, um parque urbano. A princípio, ela hesitou. A ideia de acordar tão cedo em um dia frio não a atraía nem um pouco, mas por fim decidiu aceitar o convite.
e a experiência foi transformadora, inesquecível. Os sons dos animais despertando para um novo dia, a luz do sol nascendo e atravessando as árvores, filtrada pelas folhas, criando um espetáculo de cores e sombras, e a mudança gradual das próprias sombras, que se projetavam atrás delas e, aos poucos, conforme o sol subia no céu, passaram a se projetar à frente delas. Tudo isso simbolizava a chegada de um novo começo, de uma nova oportunidade, de uma nova esperança. Era como se a natureza estivesse dando uma lição, bem diante dos olhos delas. Essa metáfora, essa imagem do amanhecer, ilustra perfeitamente como, mesmo em nossos momentos mais difíceis, mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando nos sentimos derrotados, o sucesso, a felicidade, a abundância estão ao nosso alcance. Basta ter paciência, basta manter a fé, basta acreditar que o sol sempre volta a brilhar. Sempre há uma nova chance, um novo recomeço. Como diz o poema sânscrito, um poema milenar cheio de sabedoria. Olha bem para este dia porque ele é a saudação do amanhecer. Cada novo dia é uma nova oportunidade, é uma página em branco que podemos preencher com nossos sonhos, com nossos desejos, com nossas esperanças. É um convite para recomeçar, para fazer diferente, para buscar a nossa melhor versão. A história está repleta de exemplos de como os grandes sucessos, as grandes conquistas, as grandes vitórias, muitas vezes nascem do fracasso, da aparente derrota. Florence cita Edgar Bergen, um famoso ventríloco que perdeu seu papel na Broadway, o que na época parecia o fim de sua carreira. Um golpe devastador que poderia ter acabado com os seus sonhos. Mas essa aparente derrota, esse não que a vida lhe deu, o levou ao mundo do rádio, um meio de comunicação que estava em plena ascensão. E foi no rádio que ele encontrou a fama, o sucesso, o reconhecimento que tanto buscava. O que parecia ser o fim se tornou um novo começo, uma oportunidade ainda maior. Assim como Bergen, muitos de nós enfrentamos quedas, tropeços, fracassos, que na verdade são oportunidades disfarçadas, são desvios providenciais que nos levam a um caminho melhor, a um destino mais glorioso. São lições valiosas, que nos fortalecem e nos preparam para o sucesso. Você já parou para pensar como um fracasso te impulsionou para algo melhor? Todos nós, sem exceção, temos acesso a um recurso ilimitado, a uma fonte inesgotável de ideias, inspiração e criatividade. O banco da imaginação, como Florence Scovel Shinn o chama. E o melhor de tudo, esse banco está sempre aberto, 24 horas por dia, 7 dias por semana, e nunca entra em falência. É um recurso infinito, que está sempre à nossa disposição. Quando depositamos ideias positivas, quando visualizamos nossos objetivos com clareza, com riqueza de detalhes, com emoção, quando sentimos a alegria da conquista como se já fosse real, estamos ativando o fluxo divino da abundância, estamos abrindo as comportas para que a prosperidade entre em nossas vidas. Estamos criando a nossa própria realidade, moldando o nosso destino. Como diz a Escritura, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Florence interpreta essa passagem como a indicação de que, mesmo diante dos desafios, das dificuldades, das adversidades, das pessoas que duvidam de nós ou que desejam o nosso fracasso, sempre há uma solução, sempre há um caminho, sempre há uma saída. Sempre há uma mesa farta e preparada para nós, mesmo que aos olhos do mundo estejamos cercados por inimigos. A provisão divina está sempre presente, mesmo nas situações mais difíceis. Cada dia, cada amanhecer, nos brinda com a oportunidade de escolher conscientemente os pensamentos que vamos nutrir, as palavras que vamos proferir, as emoções que vamos cultivar. Esses pensamentos, palavras e emoções são as ferramentas que utilizamos para construir, para moldar a nossa realidade. Somos os arquitetos do nosso próprio destino. Não permita que o medo, a dúvida, o ressentimento, a mágoa ditem suas ações. Controlem sua vida, definam seu destino. Em vez disso, confie, tenha fé, acredite que o plano divino para sua vida já está em andamento,
já está se desenrolando e que o sucesso, a felicidade, a abundância, a realização plena estão apenas esperando para serem reivindicados, para serem acessados. Você está pronto para assumir a responsabilidade pela sua vida e criar a sua própria realidade? E agora, adentramos na terceira chave espiritual para a abundância, segundo Florence. Viva o assombro dos milagres. Recordarei as obras do Senhor. Certamente meditarei em tuas maravilhas de antanho. Salmo 77, 11. Essas palavras, carregadas de poder e sabedoria, nos convidam a uma profunda reflexão sobre a natureza milagrosa da vida. Elas nos convidam a despertar para o extraordinário que se esconde no ordinário. As palavras maravilha, maravilhoso e assombro aparecem repetidamente na Bíblia, evocando imagens de admiração, de espanto, de milagres, de surpresas extraordinárias. Segundo o dicionário, uma maravilha é um motivo de surpresa, um milagre, algo que nos enche de admiração, que nos deixa boquiabertos. É algo que transcende a nossa compreensão racional. Ouspensky, em seu livro Tertium Organum, se refere ao mundo do maravilhoso como uma dimensão onde todas as condições são perfeitas, uma realidade harmoniosa, calculada com precisão matemática, onde tudo se encaixa perfeitamente. É um reino de infinitas possibilidades, onde o impossível se torna possível. Jesus Cristo falou desse lugar, desse estado de perfeição, como o reino dos céus. Um estado de consciência elevado, um nível de percepção sutil, acessível somente através de uma profunda mudança de consciência, de uma transformação interior. É um convite para elevarmos a nossa vibração, para transcendermos as limitações da mente racional. Para entrar nesse reino, disse Jesus, devemos nos tornar como crianças. E por que como crianças? Porque as crianças vivem em um estado constante de alegria, de encantamento, de expectação. Elas acreditam que tudo é possível, que o impossível não existe. Elas veem o mundo com olhos de admiração e espanto. Para elas, cada dia é uma nova aventura, uma nova descoberta, uma promessa de algo bom, de algo mágico. Sua capacidade de se maravilhar, de se encantar com as pequenas coisas, com os detalhes do dia a dia, não tem limites. Elas vivem em um estado de constante assombro, de pura magia. E nós, como adultos, podemos e devemos adotar essa mesma atitude, essa mesma postura diante da vida. Podemos escolher olhar para o mundo com os olhos de uma criança, com assombro, com admiração, com a certeza de que algo maravilhoso está sempre prestes a acontecer. É uma escolha que pode transformar a nossa realidade. Você se lembra da última vez que se maravilhou com algo simples, como uma criança? Há alguns anos. Essa ideia, esse conceito do assombro dos milagres, foi revelado a Florence em um momento de profunda decepção. Ela havia perdido uma oportunidade que considerava extremamente importante, uma chance única, e se sentia frustrada consigo mesma por não ter estado mais alerta, por ter deixado a oportunidade escapar por entre seus dedos. Uma sensação de impotência e arrependimento. No dia seguinte, em meio à frustração e ao desânimo, ela se comprometeu, fez uma promessa a si mesma de adotar uma afirmação poderosa, uma frase que se tornou um mantra em sua vida. Miro com assombro para o que tenho diante de mim. Uma declaração de fé e expectativa positiva. E ao meio-dia daquele mesmo dia, algo surpreendente aconteceu. Algo que aos olhos da razão parecia impossível. Ela recebeu uma ligação, e a mesma oportunidade que havia perdido, que julgava ter perdido para sempre, se apresentou novamente, como que por um passe de mágica. Um verdadeiro milagre, uma segunda chance inesperada. Mas dessa vez ela estava pronta, ela estava preparada. Ela olhou com assombro, com admiração, com gratidão para aquele presente inesperado, para aquela segunda chance que a vida estava lhe dando. Ela agarrou a oportunidade com unhas e dentes. Florence compartilha que, em uma de suas reuniões, uma amiga compartilhou como essa mesma afirmação.
Miro com assombro para o que tenho diante de mim. Lhe trouxe resultados extraordinários, resultados que mudaram a vida dela. Ela transformou a sua realidade com o poder dessa simples afirmação. Ela encheu sua consciência, sua mente, seu coração de uma expectativa alegre, de uma fé inabalável de que coisas boas estavam a caminho. E, como resultado, as oportunidades começaram a fluir para ela, como um rio caudaloso. As portas se abriram e a vida dela se transformou em uma sinfonia de bênçãos e realizações. Ela criou a sua própria realidade com o poder da sua mente e da sua fé. Você já experimentou o poder transformador de uma afirmação positiva? É curioso como, ao crescermos, muitos de nós perdemos essa capacidade natural de nos maravilharmos, de nos encantarmos com a vida. Vamos aos poucos substituindo a pureza e a inocência do olhar infantil por crenças limitantes, por frases negativas, por pensamentos pessimistas como "não espere muito para não se decepcionar", ou "a infância é a fase mais feliz da vida, depois só piora". Essas frases são como sentenças de morte para os nossos sonhos. Essas crenças, essas vozes internas, nos afastam do assombro, da capacidade de ver a magia nos detalhes e nos aprisionam na rotina, na mesmice, na mediocridade. No entanto, não importa há quanto tempo tenhamos nos afastado desse mundo do maravilhoso, desse estado de encantamento, sempre podemos retornar, sempre podemos reencontrar o caminho de volta. Sempre há tempo para recomeçar, para resgatar a nossa criança interior. Como? Adotando uma mentalidade de alegria, de curiosidade, de gratidão, de fé. Ao escolhermos ver o mundo com os olhos de uma criança, ao reativarmos esse estado natural de assombro, de admiração, os milagres não apenas se tornam possíveis, mas inevitáveis. Eles passam a ser a regra e não a exceção. Os milagres se tornam parte do nosso dia a dia. Hoje vivemos em uma era extraordinária, em uma época em que até mesmo as crianças têm acesso a verdades poderosas, a conhecimentos profundos, desde a mais tenra idade. Os éteres, a atmosfera ao nosso redor, estão carregados de energia, de expectação, de possibilidades infinitas. Vivemos em um universo de infinitas possibilidades. Neste mundo, neste tempo, tudo pode acontecer, a qualquer momento, de uma hora para outra. Os milagres chegam rápido, sem aviso prévio, trazendo consigo a resolução de problemas, a satisfação de desejos, a realização de sonhos. Eles estão ao nosso redor, esperando para serem percebidos. Você precisa de um milagre, de uma intervenção divina em sua vida, seja na área financeira, na área profissional, na área da saúde ou na área dos relacionamentos. Saiba que há uma oferta para cada demanda, há uma solução para cada problema, há uma resposta para cada oração. A solução já existe, só precisamos acessá-la. Ao confiar plenamente na fé, na palavra, na intuição, liberamos esse suprimento invisível, essa fonte inesgotável de bênçãos que está sempre disponível para nós, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Precisamos apenas abrir os olhos e o coração para receber. Preparemo-nos para os milagres, esperemos os milagres, vivamos com assombro, com admiração, com encantamento. Essa é a chave para uma vida plena e abundante. Você está pronto para viver em um estado de assombro e receber os milagres que te esperam. E assim, continuando nossa exploração da terceira chave, viva o assombro dos milagres, vamos mergulhar em uma história que Florence compartilha, que ilustra perfeitamente o poder da fé e da expectativa positiva, mesmo nas situações mais desafiadoras. Uma história que vai te inspirar e te fazer acreditar no impossível. Uma de suas estudantes enfrentava uma situação financeira desesperadora. Ela precisava de $1.000 e precisava daquele dinheiro imediatamente. Era uma questão urgente, de vida ou morte. No passado, ela havia tido uma vida confortável, com dinheiro e luxo em abundância. Mas naquele momento, tudo o que lhe restava era uma envoltura de arminho, uma peça de roupa sofisticada,
mas que aparentemente valia muito pouco nas mãos de um comerciante de peles. Uma situação aparentemente sem saída. Florence disse a ela, com convicção e fé inabalável, que aquela envoltura de arminho encontraria o comprador certo, o comprador perfeito, pelo preço exato que ela precisava, ou que o suprimento, os $1000, chegariam a ela por algum outro meio inesperado, por algum caminho que naquele momento era impossível de prever. Florence a desafiou a confiar, a ter fé, mesmo diante do impossível. Não havia tempo para a dúvida, para a hesitação, para a análise racional. O dinheiro precisava se manifestar, e precisava se manifestar imediatamente. Ela saiu à rua com determinação inabalável, repetindo afirmações de fé, ancorando-se na certeza de que a solução já estava a caminho. Ela decidiu agir, mesmo sem saber como a solução se apresentaria. Era um dia tempestuoso. O céu estava escuro, as nuvens carregadas, e a chuva caía torrencialmente. Mas mesmo assim, ela decidiu mostrar uma fé ativa, uma fé inabalável, tomando um táxi, seguindo uma corazonada, uma intuição que ela sentiu com muita força em seu interior. Ela confiou na sua voz interior, mesmo sem entender o porquê. Ao chegar ao seu destino e descer do veículo, ela se deparou com uma velha amiga, uma amiga de longa data, que ela não via há muitos anos. E essa amiga, por uma incrível coincidência, estava prestes a entrar no mesmo táxi que ela havia acabado de pegar. Um encontro improvável, uma sincronicidade impressionante. Essa amiga, uma mulher de bom coração, de caráter generoso e bondoso, estava usando um táxi pela primeira vez em muito tempo, porque seu luxuoso Rolls-Royce estava fora de serviço, na oficina, para reparos. Uma série de coincidências que se alinhavam perfeitamente. Naquela tarde, as duas conversaram, colocaram o papo em dia e a estudante, em um dado momento, mencionou a envoltura de arminho, a peça de roupa que era sua última esperança. Sua amiga, demonstrando um interesse genuíno, se ofereceu para comprá-la ali mesmo, naquele instante, por exatamente $1000, a quantia exata que a estudante precisava. Um verdadeiro milagre. Uma solução perfeita e inesperada. E naquela mesma tarde, o cheque foi entregue a ela, materializando o milagre, concretizando a solução que parecia impossível. Essa história é um exemplo perfeito, uma ilustração cristalina de como os caminhos de Deus são sempre engenhosos, criativos, surpreendentes, e seus métodos infalíveis, certeiros, precisos. É uma demonstração do poder da fé em ação. Outro estudante de Florence escreveu recentemente sobre uma afirmação que havia adotado e que transformou sua vida. Os caminhos de Deus são engenhosos, seus métodos são seguros. Essa frase se tornou um mantra para ele, uma fonte de força e inspiração, uma âncora em meio às tempestades da vida e, como resultado, uma série de eventos inesperados, uma sequência de coincidências aparentemente desconexas, o conduziram passo a passo em direção à oportunidade que ele tanto desejava, ao sonho que ele tanto almejava. Uma sucessão de eventos orquestrados pelo universo. Com assombro, com admiração, com gratidão, ele viu como a lei divina operava com precisão cirúrgica, como as peças do quebra-cabeça se encaixavam perfeitamente para criar a imagem do seu desejo realizado. Ele testemunhou o poder da sincronicidade em ação. As manifestações, os milagres, as bênçãos costumam chegar em um instante, em um piscar de olhos, no que parece ser uma fração de segundo. A mente divina, a inteligência infinita, sincroniza tudo com uma precisão incrível, com uma perfeição que transcende a nossa compreensão. Tudo acontece no momento exato, na hora perfeita. A estudante encontrou sua amiga no táxi no momento exato, no instante perfeito. Se ela tivesse chegado um segundo mais tarde, sua amiga teria entrado em outro veículo e a oportunidade de vender a envoltura de arminho teria desaparecido. Um segundo teria feito toda a diferença. O papel do homem, o nosso papel,
é estar atento a esses sinais, a essas coincidências, a essas sincronicidades e seguir as nossas corazonadas, as nossas intuições, porque é no caminho mágico da intuição que encontramos todas as respostas, todas as soluções, todas as provisões que precisamos. A intuição é a nossa bússola interna, o nosso GPS espiritual. A intuição é esse fio invisível que conecta as nossas necessidades às soluções perfeitas, aos recursos ideais, às pessoas certas, que aparecem em nosso caminho como que por encanto. É a linguagem secreta do universo que precisamos aprender a decifrar. Você está atento às sincronicidades na sua vida? Os salmos, como o 77 que estamos explorando, encapsulam essa experiência humana de uma maneira profunda, tocante e inspiradora. Reconhecidos como a cúspide da poesia lírica, da expressão artística da alma, os salmos combinam meditação espiritual, reflexão interior, com expressões da vida ativa, do cotidiano, das lutas e das vitórias do dia a dia. Eles são um espelho da alma humana. No Salmo 77, vemos a luta de um homem que se depara com a desesperança, com a angústia, com a sensação de que tudo está perdido. Seus pensamentos o invadem, como uma enxurrada com dúvidas, medos, incertezas e uma profunda sensação de desamparo. Um retrato fiel das nossas próprias batalhas interiores. Mas, ao refletir sobre as maravilhas de Deus, ao relembrar as bênçãos do passado, as vitórias já conquistadas, ele recupera a fé, a confiança, a esperança. Ele se reconecta com a fonte infinita de todo o bem. Ele redescobre a sua força interior, a sua conexão com o divino. Clamei a Deus com minha voz. No dia da minha angústia busquei ao Senhor. Acaso o Senhor rejeitará para sempre? Acaso se esqueceu Deus de ser clemente? Mas eu me lembrarei das obras do Senhor. Meditarei também em toda a tua obra. Tu és o Deus que fazes maravilhas. Uma jornada da escuridão para a luz, da dúvida para a fé inabalável. Essa é uma representação perfeita, um retrato fiel, do que muitas pessoas experimentam quando enfrentam um problema, quando se deparam com um desafio que parece intransponível. A mente, como uma esponja, absorve e se enche de dúvidas, medos, preocupações e pensamentos de desesperança. É fácil se perder nesse turbilhão de negatividade. No entanto, ao recordarmos as maravilhas divinas, ao afirmarmos o poder infinito de Deus, a fé renasce em nossos corações, como uma fênix que ressurge das cinzas. E a solução, o caminho, a saída, aparece, como sempre acontece nos caminhos de Deus no tempo certo, da forma perfeita. A fé é a chave que abre as portas para o milagre. Em meio à dúvida, à incerteza, ao medo, surge uma centelha na consciência, uma luz no fim do túnel. Os caminhos de Deus são engenhosos e seus métodos são seguros. Essa afirmação, essa lembrança, essa verdade devolve a fé, a confiança, a certeza de que tudo vai dar certo. Ela nos reconecta com a nossa essência divina. Ela nos recorda das dificuldades que já enfrentamos no passado e que superamos, das batalhas que já vencemos, das bênçãos que já recebemos. E nos enche da convicção de que, se Deus já fez tanto por nós antes, Ele fará novamente e fará ainda mais, fará ainda melhor. É uma promessa de renovação e esperança. Você consegue se lembrar de momentos em que a fé te sustentou e te conduziu à vitória? Um amigo de Florence, um homem de fé inabalável, lhe disse uma vez com um sorriso no rosto e uma convicção inabalável: seria absurdo, seria uma loucura eu não acreditar que Deus pode resolver meu problema. Tantas vezes eu já recebi bênçãos inesperadas, soluções milagrosas que eu sei. Eu tenho a certeza absoluta que elas voltarão a chegar. Uma fé inabalável, que não se deixa abalar pelas circunstâncias. Essa confiança, essa fé inabalável, nos ensina a ver cada desafio, cada obstáculo, cada dificuldade como uma oportunidade para testemunhar novos milagres, para experimentar novas bênçãos,
para ver a mão de Deus agindo em nossas vidas, de forma poderosa e surpreendente. É uma mudança de perspectiva que transforma problemas em oportunidades. O Salmo 77 encapsula essa verdade, essa sabedoria de forma magistral. O que Deus fez antes, Ele faz agora, e fará ainda mais. É uma afirmação poderosa para refletir, para meditar, para internalizar, especialmente quando nos deparamos com as adversidades da vida. É um lembrete do poder infinito e da bondade divina. Quando pensamos em sucessos passados, em alegrias que já vivemos, em bênçãos que já recebemos, toda perda, toda dificuldade, todo desafio atual nos recorda que a verdadeira fonte de todo o bem não está nas circunstâncias externas, mas sim na nossa conexão com o divino, com a força superior que habita em nós. Essa é a verdadeira fonte de toda a provisão. Toda perda, toda dificuldade é, na verdade, uma ilusão, uma miragem, criada pelas imaginações vãs, pelos pensamentos negativos e pelo medo que permitimos que se infiltre em nossa consciência, em nossa mente, em nosso coração. São essas as verdadeiras barreiras para a abundância. Esse medo, essa dúvida, essa incerteza desvia nosso foco, nossa atenção, da fonte infinita de todo o bem e nos afasta do caminho mágico da intuição, da conexão com a sabedoria divina que sempre sabe o que é melhor para nós. É como se estivéssemos dirigindo com os olhos vendados. No entanto, em um abrir e fechar de olhos, em um piscar de olhos, tudo o que foi perdido pode ser restaurado. Tudo o que parece impossível pode se tornar realidade. Como dizem no Oriente em uma sabedoria milenar, o que Alá deu não pode ser diminuído. O que é seu por direito divino, ninguém pode tirar. É uma lei universal. Para retornarmos ao estado de consciência de uma criança, para recuperarmos a pureza do olhar infantil, a capacidade de nos maravilharmos com as pequenas coisas, precisamos nos encher de assombro pelo presente, pelo aqui e agora, sem ficarmos presos a uma visão idealizada do passado, a uma nostalgia paralisante. Precisamos viver o presente em sua plenitude. Florence conta a história de uma amiga que costumava idealizar a casa de sua infância, a casa onde ela cresceu. Ela a recordava como um palácio maravilhoso, um lugar mágico, perfeito, onde ela havia vivido os momentos mais felizes de sua vida. Uma visão romantizada, uma lembrança idealizada. Anos depois, já adulta, ela teve a oportunidade de visitar a antiga casa. E para sua surpresa, para seu espanto, ela encontrou uma casa pequena, modesta, desgastada pelo tempo, com um cão de ferro, uma estátua de um cão no quintal da frente que quebrava qualquer encanto, qualquer magia. Uma realidade bem diferente da imagem que ela havia criado. Sua família, ao ouvir o relato dessa redescoberta, começou a chamar de cão de ferro a tendência de viver preso às fantasias do passado, a essa idealização que deforma a realidade. Uma metáfora poderosa para a desilusão que vem com a idealização excessiva. Outra amiga de Florence teve seu próprio cão de ferro, uma experiência semelhante de desilusão. Ela recordava com carinho, com saudade, de um jovem artista estrangeiro, elegante, charmoso e romântico, com quem ela teve um breve romance em sua juventude. Ela o idealizava, o colocava em um pedestal. Uma paixão juvenil, transformada em uma lembrança perfeita. Décadas mais tarde, quando o homem, agora um artista famoso, mundialmente reconhecido, visitou seu país, ela decidiu procurá-lo, reencontrá-lo. E, em vez do jovem e belo artista que ela recordava, ela encontrou um homem corpulento, envelhecido, mundano, com um comportamento rude e desinteressado. A realidade destruiu a imagem idealizada. Ao contar a experiência para seu marido, decepcionada e um tanto quanto envergonhada, ele simplesmente disse, com sabedoria e um toque de humor, "Cão de ferro." Uma resposta simples, mas que resumia perfeitamente a situação. Essas histórias nos ensinam uma lição valiosa. O presente, o aqui e agora, é o único momento real.
O passado já se foi e o futuro ainda não chegou. Agora é o momento. Hoje é o dia. O que tanto ansiamos, o que tanto desejamos, pode se manifestar, pode se materializar da noite para o dia, se mantivermos nossa fé, nossa confiança e nosso assombro, nossa capacidade de nos maravilharmos com a vida. Você está vivendo no presente ou está preso às ilusões do passado? Mira com assombro o que tens diante de ti é uma afirmação que nos enche de expectativa divina, de uma certeza inabalável de que o melhor está por vir, de que o bem infinito já está a caminho. É uma afirmação que transforma a nossa perspectiva, que nos faz olhar para o futuro com esperança e confiança. Essa afirmação nos recorda que as promessas do bem, as promessas de Deus, as promessas da vida, estão sempre vivas, sempre presentes, sempre atuantes, independentemente das circunstâncias externas. Elas são eternas e imutáveis. Eu vos restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos. Essa é uma promessa divina, uma promessa de restauração, de renovação, de um novo começo. Pense naquilo que parece inalcançável, naquilo que você mais deseja, no seu maior sonho, no seu objetivo mais elevado, seja na área da saúde, da riqueza, da felicidade, dos relacionamentos ou na expressão perfeita de si mesmo, na realização plena do seu potencial. Não há limites para o que podemos alcançar. Não se deixe paralisar pela dúvida, pela incerteza, pelo medo. Não se obsesse com o como isso vai acontecer, com os detalhes do processo. Em vez disso, agradeça, sinta gratidão, como se você já tivesse alcançado o que deseja, como se o seu sonho já fosse uma realidade. A gratidão antecipada é a chave para a manifestação. Agradeça porque você já tem, no plano invisível, no reino das ideias, tudo o que você precisa, tudo o que você deseja. E saiba, tenha a certeza absoluta que os passos, o caminho, a rota para a manifestação, para a concretização do seu desejo, já estão assegurados, já estão traçados. O universo já está conspirando a seu favor. Esteja atento aos sinais, às coincidências, às sincronicidades. Siga as pistas, as indicações da sua intuição, da sua voz interior. Siga essas orientações e, de repente, sem aviso prévio, você se encontrará em sua própria terra prometida, no lugar onde os seus sonhos se tornam realidade. A jornada pode ser longa, mas o destino é certo. Miro com assombro o que está diante de mim. Essa é a chave, esse é o segredo, essa é a atitude que transforma, que abre as portas para o milagre, que manifesta a abundância, que nos conduz à realização plena. E assim, com essa certeza inabalável, encerramos a exploração da terceira chave, prontos para avançarmos para a próxima etapa da nossa jornada. O que você fará hoje para se aproximar da sua terra prometida? E assim, chegamos à quarta chave espiritual para a abundância, segundo Florence. Conecta com o bem que te espera. Antes que clamem, eu responderei, e enquanto ainda estiverem falando, eu os ouvirei. Isaías 65, 24. Esse versículo, essa promessa divina, nos revela uma verdade profunda e transformadora. O nosso bem, a nossa felicidade, a nossa prosperidade, a nossa realização plena está sempre disponível, sempre à nossa espera, antes mesmo que peçamos, antes mesmo que sequer pensemos em pedir. Já está tudo preparado só esperando por você. A chave, o segredo, está em estarmos despertos, em estarmos atentos, receptivos, para reconhecer esse bem, para recebê-lo, para permitirmos que ele flua livremente em nossas vidas. Precisamos abrir os olhos e o coração para enxergar as bênçãos que nos rodeiam. Mas como podemos alcançar esse estado de despertar? Como podemos nos conectar com esse bem que já nos pertence por direito divino? A resposta reside em desenvolver uma visão clara, uma percepção aguçada e um ouvido atento, uma escuta interior refinada. Precisamos treinar a nossa mente para perceber as oportunidades.
Muitas pessoas passam a vida inteira se lamentando, se queixando, repetindo como um mantra negativo: nada de bom me acontece. A vida é uma luta constante. Eu nunca tenho sorte. Enquanto isso, as oportunidades, as bênçãos, as soluções passam despercebidas como um navio que passa ao longe na neblina, sem ser visto. Elas estão tão focadas no negativo que não conseguem ver o positivo. Isso não acontece por falta de sorte, por um capricho do destino ou por um castigo divino. Não. Isso acontece porque essas pessoas estão adormecidas, estão desconectadas das possibilidades infinitas que a vida lhes apresenta a cada instante. Ou então, porque a preguiça, a inércia, a falta de ação as detém, as impede de avançar, de agarrar as oportunidades que surgem. Elas se tornam espectadoras da própria vida. Você está vivendo a sua vida ou apenas assistindo ela passar? Florence recorda a história de uma mulher que se queixava amargamente de não ter o que comer, de estar passando por necessidades, de estar em uma situação de extrema carência. Seus amigos, tocados por sua história, por seu sofrimento, se mobilizaram rapidamente para encontrar um trabalho para ela, para ajudá-la a sair daquela situação. Uma atitude nobre e solidária. Mas, para a surpresa de todos, ela recusou a oferta de emprego. Ela admitiu, com uma sinceridade desconcertante, que preferia ficar na cama até o meio-dia, até tarde, lendo revistas de moda, como Vogue e Harper's Bazaar, sonhando com uma vida de luxo e glamour, que naquele momento parecia inatingível. Ela preferia viver em um mundo de ilusão do que enfrentar a realidade. Essa atitude, essa postura diante da vida, não apenas a afastava do seu bem, da sua prosperidade, mas a mantinha aprisionada em um ciclo vicioso de carência, de limitação, de sofrimento. Ela estava adormecida para as infinitas possibilidades que a vida lhe oferecia. Ela era a própria autora da sua desgraça. A chave, o segredo, está em manter-se desperto, em cultivar um estado de alerta, de atenção plena. Florence sugere a afirmação: estou bem desperto para o meu bem. Nunca perco uma oportunidade. Repita essa frase constantemente, especialmente nos momentos de dúvida, de desânimo, de cansaço. Faça dessa afirmação o seu mantra diário. Muitos de nós vivemos apenas meio despertos, sonâmbulos, ignorando os sinais, as mensagens sutis, as coincidências, as sincronicidades que poderiam transformar completamente as nossas vidas se estivéssemos atentos, se estivéssemos receptivos. Estamos tão distraídos que não percebemos as oportunidades que batem à nossa porta. Você está realmente atento às oportunidades que surgem na sua vida? Uma das alunas de Florence compartilhou uma experiência poderosa, um exemplo vívido do poder da intuição, da conexão com a sabedoria interior. Ela foi convidada para visitar alguns amigos em outra cidade, em um lugar distante. Mas, quando chegou ao seu destino, encontrou a casa fechada, vazia e ninguém para recebê-la. Uma situação inesperada e desoladora. Com pouco dinheiro, sem um plano B, sem saber o que fazer, ela se sentiu perdida, desamparada, em uma terra estranha. Em seu desespero, em sua angústia, ela fez uma oração sincera, um pedido de ajuda, um clamor à inteligência infinita. Ela se conectou com a sua fonte interior de sabedoria. Ela disse com fé e fervor: inteligência infinita, dá-me uma pista clara, mostra-me o que fazer, guia-me. E de repente, como que por um passe de mágica, o nome de um hotel específico apareceu em sua mente, brilhando, piscando, como se estivesse escrito em letras grandes e luminosas. Uma mensagem clara e direta da sua intuição. Confiando nessa intuição, nessa orientação interior, ela decidiu ir até o hotel, mesmo tendo apenas o dinheiro suficiente para retornar a Nova York, para voltar para casa, se as coisas não dessem certo. Era um risco, uma aposta, mas ela sentiu que precisava seguir aquela pista. Ela teve a coragem de seguir a sua intuição, mesmo sem garantias.
Ao chegar ao hotel, ela se deparou com uma velha amiga, uma amiga querida, que ela não via há muitos anos. E essa amiga, por uma incrível coincidência, morava naquele hotel e estava prestes a viajar, a se ausentar por vários meses. Uma sincronicidade impressionante que desafiava a lógica. Sem hesitar, a amiga lhe ofereceu sua suíte, seu quarto no hotel, para que ela ficasse durante sua ausência. Essa aluna, essa mulher que confiou em sua intuição, recebeu seu bem, encontrou a solução para o seu problema ao seguir a pista que lhe foi dada, ao se manter desperta e atenta aos sinais. Ela foi recompensada por sua fé e coragem. Você tem seguido as pistas que a sua intuição lhe dá. Este é o poder do desejo alinhado com a ação, do anseio sincero combinado com a coragem de agir, de seguir a orientação interior, mesmo quando o caminho à frente parece incerto, mesmo quando a razão nos diz para recuar. É a fé em movimento que transforma sonhos em realidade. Cada avanço significativo, cada conquista importante, cada mudança transformadora, começa com um desejo claro, com um anseio profundo, com uma vontade inabalável de alcançar algo maior, algo melhor. O desejo é o ponto de partida, a força motriz que nos impulsiona. Como disse Lamarck, um naturalista francês, os pássaros não voam porque têm asas, eles têm asas porque desejaram voar. Assim, o impulso do desejo, a força do anseio, cria o caminho para a realização, para a concretização dos nossos sonhos. O desejo é o combustível que alimenta a nossa jornada. Muitas pessoas vivem em um estado de confusão mental, de indecisão crônica, tomando decisões equivocadas, escolhendo caminhos errados e perdendo-se em labirintos de frustração e sofrimento. Isso acontece porque elas ignoram as pistas sutis, as mensagens da intuição, a orientação interior que está sempre disponível, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Elas estão desconectadas da sua sabedoria interior, mesmo em coisas aparentemente simples, corriqueiras, como escolher presentes, por exemplo. As decisões impulsivas, desconectadas da intuição, geralmente conduzem a erros, a escolhas equivocadas, que não agradam, que não tocam o coração de quem recebe. Elas não levam em consideração a individualidade do outro. Uma funcionária de uma grande loja comentou com Florence certa vez que o dia mais movimentado, o dia de maior trabalho, não era antes do Natal, como se poderia imaginar, mas sim depois do Natal, quando as pessoas retornavam à loja para trocar os presentes que haviam ganhado, presentes que não haviam gostado, que não lhes serviam, que não tinham nada a ver com elas, um reflexo da falta de conexão e empatia. A orientação interna, a conexão com a intuição, é fundamental, é a chave para viver uma vida plena, para fazer escolhas acertadas, para seguir o caminho que nos leva à realização dos nossos sonhos. Não importa o que você esteja fazendo, qual seja o seu desafio, qual seja a sua meta, pare por um momento, respire fundo e peça orientação. Peça por clareza, peça por discernimento, peça por sabedoria. E então, escute. Escute a voz interior, a voz da intuição que sussurra em seu coração. Isso não apenas economiza tempo, energia e esforço, mas também pode evitar anos de sofrimento, de frustração, de arrependimento. Você tem o hábito de pedir orientação à sua intuição? O bem, a prosperidade, a felicidade, a realização plena te precedem, caminham à sua frente, te esperam de braços abertos. Mas depende de você, da sua escolha consciente, de estar suficientemente desperto, atento, receptivo, para alcançá-los, para recebê-los, para integrá-los em sua vida. É preciso estar pronto para receber as bênçãos. Adote a afirmação: miro com assombro o que tenho diante de mim, e permita que sua intuição, que sua sabedoria interior te guie, te conduza, te oriente em direção à abundância, à felicidade, ao propósito, à missão que já te esperam,
que já são seus por direito divino. Essa afirmação é um convite para se abrir ao fluxo da vida. Todo sofrimento, toda dor, toda angústia tem uma raiz comum, uma origem única. Ignorar a voz da intuição, negligenciar a orientação interior, desconectar-se da sabedoria divina que habita em cada um de nós. É como construir uma casa sem uma base sólida, sem um alicerce firme. Por mais esforço que você invista na construção, por mais belas que sejam as paredes, por mais caro que seja o material utilizado, tudo será em vão. Tudo estará fadado ao fracasso se a base não for sólida, se o alicerce não for firme. A intuição é o alicerce sobre o qual devemos construir a nossa vida. Se deixarmos que a nossa intuição seja a nossa guia, a nossa bússola, a nossa estrela guia, sempre estaremos no caminho certo, no caminho mágico, no caminho da realização plena, no caminho da abundância, em todas as áreas de nossas vidas. A intuição é a chave para uma vida plena e significativa. Como diz a promessa divina, antes que clamem, eu responderei. E enquanto ainda estiverem falando, eu os ouvirei. Essa é a garantia, essa é a certeza de que o nosso bem já está providenciado, já está garantido, antes mesmo que pensemos em pedir. A provisão divina precede a nossa necessidade. Quando trabalhamos com a lei espiritual, quando nos conectamos com a fonte infinita de todo o bem, não estamos criando algo novo, não estamos inventando a roda. Estamos simplesmente manifestando, trazendo para o plano físico aquilo que já existe em perfeição, na mente universal, na consciência cósmica. Estamos acessando um potencial que já existe. As ideias, as soluções, os recursos, as bênçãos já estão lá esperando para se cristalizar, para se materializar, para se concretizar no mundo físico através de um desejo genuíno, sincero e de uma fé inabalável. Tudo já existe em potencial, só precisamos acessar. Você tem construído a sua vida sobre o alicerce firme da intuição? Pense nos pássaros, nas aves que voam livremente pelos céus. Na mente divina, na consciência universal, a ideia de voar, o conceito de se deslocar pelos ares, já existia como uma imagem perfeita, como um potencial ilimitado. Tudo já estava lá em essência, na mente cósmica. Os peixes, seres aquáticos, captaram essa ideia, sentiram esse potencial e, motivados por um desejo profundo, por um anseio incontrolável de transcender suas limitações, de expandir seus horizontes, evoluíram, se transformaram, desenvolveram asas e se tornaram criaturas aladas, capazes de voar. Eles ousaram sonhar com o impossível e o tornaram realidade. Pergunte a si mesmo: que desejos, que anseios, que sonhos pulsam em seu interior, esperando para serem despertados, para serem realizados, para te impulsionar, para te dar asas? Que potenciais inexplorados existem dentro de você? Todos nós deveríamos aspirar a fazer, a realizar, a manifestar aquilo que parece impossível, aquilo que a razão, que a lógica, que o bom senso dizem que é inatingível. Devemos ousar sonhar grande, ir além dos limites autoimpostos. Uma afirmação poderosa, transformadora, que Florence sempre utiliza e que recomenda que adotemos em nossas vidas é: o inesperado acontece e meu bem aparentemente impossível agora se torna realidade. Essa frase é um decreto, é uma declaração de fé. É um ímã que atrai o extraordinário para a sua vida. É uma declaração de que você está aberto ao impossível. Quando você repete essa afirmação, com convicção, com sentimento, com a certeza de que o seu bem já está a caminho, você está magnificando o poder divino, a força infinita que opera em seu favor, e não os obstáculos, e não as dificuldades, e não as limitações. Você está focando na solução, não no problema. A maioria das pessoas, infelizmente, faz o contrário. Elas se concentram nos problemas, nas dificuldades, nas limitações, e permitem que esses pensamentos negativos, que essas crenças limitantes, cresçam em suas mentes como ervas daninhas que sufocam as flores em um jardim.
Elas se tornam aquilo em que mais pensam. E assim elas acabam criando, elas acabam atraindo exatamente aquilo em que mais focam, aquilo em que mais concentram sua energia, sua atenção, seus pensamentos. Lembre-se, você atrai aquilo em que se concentra. Você se torna aquilo em que pensa a maior parte do tempo. Essa é uma lei universal, imutável. Se você dedica toda a sua atenção, toda a sua energia aos problemas, às dificuldades, às limitações, é exatamente isso que você atrairá para a sua vida. É exatamente isso que crescerá e se multiplicará em sua experiência. Você se torna um ímã para a negatividade. Em vez disso, concentre sua energia, sua atenção, seus pensamentos na grandeza de Deus, na força infinita que habita em você, na certeza inabalável de que o seu bem já está garantido, já está a caminho. Foque na solução, na abundância, na prosperidade, e é isso que você atrairá. Quando você se deparar com dificuldades, com desafios, com obstáculos que parecem intransponíveis, repita silenciosamente em seu interior, com fé e convicção: os caminhos de Deus são engenhosos e seus métodos são seguros. Essa afirmação é um lembrete poderoso de que, não importa quão complexa ou difícil pareça a situação, a inteligência infinita sempre encontra uma solução, sempre abre um caminho, sempre cria uma saída. Sempre há uma luz no fim do túnel. O poder de Deus, o poder do universo, o poder da fonte infinita de todo o bem, embora invisível aos olhos físicos, é invencível, é irresistível, é onipotente. Chama-me e te responderei, e te mostrarei coisas grandes e poderosas que não conheces. Jeremias 33:3. Essa é uma promessa divina, um convite para confiarmos, para entregarmos nossas preocupações, nossas ansiedades, nossos medos, à sabedoria infinita que tudo governa. É um convite para nos rendermos ao poder superior. É um convite para não julgarmos pelas aparências, para não nos deixarmos abater pelas circunstâncias externas, para não perdermos a fé quando tudo parece perdido. É um convite para encontrarmos uma afirmação que nos traga segurança, que nos ancore na certeza de que o nosso bem já está garantido, já está a caminho. É um convite para nos mantermos firmes na fé, mesmo diante das adversidades. Uma afirmação que Florence costuma utilizar e que a tem ajudado imensamente em momentos de dificuldade é: o longo braço de Deus controla as pessoas e as condições, protegendo meus interesses e me guiando para a solução perfeita. Essa frase é um escudo, é uma proteção, é uma fonte de força e inspiração. Ela a lembra que não está sozinha, que uma força maior está operando em seu favor. Ela se lembra de ter declarado essa afirmação com fervor e convicção para um homem que estava prestes a ter uma reunião de negócios crucial, uma reunião que definiria o futuro de sua empresa, com uma pessoa de reputação duvidosa, com alguém em quem ele não confiava plenamente. Uma situação delicada que exigia cautela e sabedoria. Enquanto ela pronunciava a afirmação, com toda a sua fé, com toda a sua energia, a justiça, a retidão, a honestidade, emergiram na situação como que por um passe de mágica. E o resultado foi uma solução harmoniosa, um acordo benéfico para ambas as partes, demonstrando que a fé ativa, a fé em ação, transforma qualquer circunstância, resolve qualquer conflito, abre caminho para a vitória. A fé move montanhas. O desejo, o anseio sincero que brota do coração, é a força que materializa, que concretiza, que traz para o plano físico as nossas aspirações, os nossos sonhos, os nossos objetivos. Eu te darei os desejos justos do teu coração. Essa é uma promessa divina, uma garantia de que quando nossos desejos estão alinhados com o bem maior, com a vontade divina, eles se realizam, eles se manifestam, eles se tornam realidade. O desejo é o ponto de partida para a manifestação. No entanto,
Os desejos egoístas, mesquinhos, que visam prejudicar outras pessoas, que são motivados pela inveja, pelo ciúme, pela ganância, inevitavelmente retornam como um bumerangue para afetar negativamente, para prejudicar aquele que os emitiu, aquele que os cultivou em seu coração. A negatividade sempre volta para a sua origem. Em contrapartida, os desejos corretos, os anseios puros, que brotam de um coração amoroso, generoso e compassivo, são um eco do infinito, são um reflexo da perfeição divina, já impressa, já gravada, na mente universal. Eles estão em harmonia com o fluxo do universo. Os grandes inventores, os gênios criativos, as mentes brilhantes que transformaram o mundo com suas invenções, não criaram ideias do nada. Eles não tiraram essas ideias da cartola como um mágico. Eles simplesmente as descobriram, eles as acessaram, eles as captaram sintonizando, se conectando com esses conceitos, com essas ideias que já existiam em perfeição na mente universal, na consciência cósmica. Eles foram canais para a manifestação dessas ideias. Como Florence menciona em seu livro, O Jogo da Vida e Como Jogá-lo, foi o telefone que buscou Alexander Graham Bell, e não o contrário. A ideia do telefone, a imagem do telefone já existia na mente universal. E Bell foi o instrumento, foi o canal que permitiu que essa ideia se manifestasse no plano físico. Ele estava sintonizado com a frequência certa. De fato, não é raro que duas pessoas em diferentes partes do mundo, em locais distantes e isolados, inventem a mesma coisa ao mesmo tempo, sem nunca terem se comunicado, sem nunca terem trocado uma única palavra. Isso acontece porque ambas estavam sintonizadas, ambas estavam conectadas, com a mesma ideia, com o mesmo conceito, que já existia na mente universal. Elas acessaram a mesma fonte de informação. Assim como o carvalho, a árvore majestosa e imponente, está contido em potencial na pequena bolota, na semente minúscula, o design divino, o plano perfeito para a sua vida, já está impresso, já está gravado, em sua mente supraconsciente, na parte mais profunda e sábia do seu ser. Tudo já está lá esperando para ser revelado. Sua tarefa, a sua missão, o seu propósito, é manifestar esse padrão, é trazer esse plano perfeito para a realidade física, é viver de acordo com o seu design divino. E, quando você alinha sua vida com esse design, quando você vive de acordo com o seu propósito, todas as condições, todas as circunstâncias se tornam permanentemente perfeitas, harmoniosas, prósperas. Tudo flui naturalmente, sem esforço. Ignorar esse design, negligenciar esse plano perfeito, é desafiar o seu próprio bem, é nadar contra a correnteza, é lutar contra a força irresistível do universo, que sempre conspira a seu favor, quando você está alinhado com o seu propósito. É como remar contra a maré, um esforço inútil e desgastante. Talvez a mulher que passava seus dias lendo revistas de moda, sonhando com uma vida de luxo e glamour, devesse, na verdade, escrever para essas revistas, devesse criar conteúdo, devesse compartilhar suas ideias e sua visão de mundo com os leitores. Mas sua preguiça, sua inércia, sua falta de ação a impediam de avançar, a impediam de realizar seu potencial, a impediam de viver o seu propósito. Ela estava fora de alinhamento com o seu design divino. Por outro lado, os peixes que sonhavam em voar, que almejavam transcender suas limitações, não ficaram inertes, não ficaram parados no fundo do oceano, apenas sonhando, apenas imaginando como seria voar. Eles não se contentaram com a mediocridade. Eles agiram, eles se movimentaram, eles se esforçaram, eles se transformaram, motivados por seu desejo profundo, por seu anseio incontrolável de crescer, de evoluir, de se expandir, e como resultado desenvolveram asas e conquistaram os céus. Eles manifestaram o seu potencial, realizaram o seu propósito. Desperte para o seu bem, desperte para a sua prosperidade, desperte para a sua felicidade,
Desperte para a sua realização plena. É hora de acordar, de se levantar, de se reconectar com a fonte infinita de todo o bem e de reivindicar as bênçãos que te esperam, que são suas por direito divino. Chega de dormir, é hora de despertar. Como diz a promessa divina, invoca-me e te responderei, e te mostrarei coisas grandes e poderosas que não conheces. Essa é uma promessa de revelação, de iluminação, de expansão da consciência. É um convite para acessarmos a sabedoria infinita que reside em nós. Agora estou pronto para receber meu bem, pois antes que eu chamasse, já havia sido respondido. Essa afirmação é um decreto, é uma declaração de fé, é uma âncora que te conecta com a certeza inabalável de que o seu bem já está garantido, já está a caminho, antes mesmo que você pense em pedir. É uma afirmação que ativa a lei da atração. E assim, com essa certeza, com essa fé inabalável, com essa conexão profunda com a fonte infinita de todo o bem, nos aproximamos da conclusão da nossa jornada, rumo à abundância, rumo à realização plena, rumo à manifestação dos nossos sonhos mais elevados. Estamos chegando ao final da nossa jornada, mas este é apenas o começo da sua transformação. Lembre-se sempre, você é um ser único, com um potencial infinito e com um propósito divino a cumprir. E o universo inteiro conspira a seu favor quando você está alinhado com esse propósito, quando você vive de acordo com o seu design divino. Você é uma peça fundamental no grande quebra-cabeça da vida. Ao longo desta jornada, exploramos as 7 chaves espirituais para a abundância, baseadas na sabedoria do livro O Caminho para a Prosperidade, de Florence Scovel Shinn. Você aprendeu que a verdadeira prosperidade começa em seu interior, na transformação de seus pensamentos e palavras. Descobriu o poder da fé, da gratidão e da expectativa positiva. Viu como a intuição pode guiá-lo e como os milagres se manifestam quando você vive com assombro. Agora você tem em mãos as ferramentas para desbloquear uma vida plena e abundante. Lembre-se da última chave, a chave mestra que unifica e potencializa todas as outras. A conexão profunda e constante com a sua essência divina, com a fonte infinita de todo o bem que habita em você. Essa é a chave que abre todas as portas. Aplique esses princípios em sua vida diária, repita as afirmações, visualize seus objetivos, siga sua intuição e, acima de tudo, confie no processo. Confie que o universo está trabalhando a seu favor, mesmo quando você não consegue ver o caminho à frente. Acredite, haja e a mágica acontecerá. Que a abundância, a paz, a alegria e a realização plena sejam uma constante em sua vida. E que a luz da sabedoria divina ilumine sempre o seu caminho. Até o próximo vídeo.